Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 166ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Funcionários desta casa, boa noite. Colegas de trabalho do SAAI e, assim como todos os outros, boa noite, sejam todos bem-vindos. Ata da 165ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 19 de setembro de 2016, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 19 dias do mês de setembro do ano de 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes do Santo, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou aberto o trabalho e convidou o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º, artigo 88 do Regimento Interno. O primeiro secretário fez a leitura constante no pequeno expediente. No grande expediente, não houve vereador inscrito ao uso da palavra. Na fase das lideranças, os líderes dispensaram o tempo. O primeiro secretário fez chamado dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação em pauta. O veto parcial ao projeto de lei 043 de 2016, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação em plenário, foi encaminhado à Comissão de Justiça. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 046 de 2016, de autoria do Poder Legislativo. Na fase das comunicações, nenhum vereador se pronunciou. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrado o trabalho, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes do Santo, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Presidente. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite a todos. Senhora presidente, não há matéria para ser lida no pequeno expediente. Tem um ofício aqui, uma matéria que saiu no Diário Oficial, segunda-feira, 19 de setembro de 2016, recomendando ao Legislativo Municipal, com o fruto do artigo 76 do caput de Lei Complementar Estadual, número 621/2012, a aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Aracruz, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do senhor Marcelo de Souza Coelho, na forma do artigo 132 do Regimento Interno deste Tribunal. Recomendo ao responsável que efetue a contabilização das participações em consórcios públicos no balanço patrimonial consolidado do município de Aracruz. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos para os vereadores inscritos em livro próprio. Com a palavra, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, ao público presente nessa sessão de hoje. E pode ficar tranquilo que eu sei da minha responsabilidade. Gostaria que houvesse uma manifestação recíproca e dizer e cumprimentar o povo do SAAI em especial. Eu tenho alguns amigos, alguns colegas, trabalhadores, como o Dirlan do Espírito Santo, o Elias, temos o Hélio, Chiquinho, pessoas que trabalham, a Valderez. Nós temos conversado sobre esse assunto que tem rondado a cidade. Algumas inverdades, algumas coisas acontecendo de certeza,
mas a gente tem que voltar o nosso equilíbrio, a nossa fala para as pessoas que trabalham e vivem o SAI 24 horas. Cumprimentar aqui nosso amigo Rodrigo também, funcionário do SAI, e também estender um abraço para todos os funcionários. E dizer, com todas as letras, que na leitura desse informativo não privatização do SAI de Aracruz, a qual eu quero cumprimentar o presidente do Sindaema, o Fábio, pela sua fala, pela sua coerência, se eu não me engano, na penúltima reunião que nós tivemos no SAI, e dizer que as propostas, as soluções aqui designadas como a elaboração de um plano municipal de segurança hídrica, a construção de grandes reservatórios de água, inclusive essa sugestão nós fizemos em outubro do ano passado, a reestruturação do SAI das tarifas para melhorar a qualidade do serviço, tomar as tarifas de água e esgoto mais justas, investimentos em saneamento, recursos de orçamento municipal, recuperação das nascentes e reflorestamento das matas. Eu quero aqui parabenizar pela sugestão, pelas soluções, porque são ideias palpáveis, ideias que temos como funcionar e como realizar. Então, devido exatamente a essa série de soluções que o Poder Executivo, junto com o Poder Estadual, pode solucionar. Eu quero dizer também, com todas as letras, que eu tomo uma decisão não de ouvir uma camada da sociedade. Eu tomo uma decisão de ouvir as pessoas que trabalham no SAI, que vivem o SAI, que estão lá constantemente, que sabem a luta que é. Então, eu quero falar aqui com todas as letras, que eu sou contra a privatização. Dizer também que nós vamos buscar no governo do Estado, também no governo federal, soluções que possam minimizar esse impacto e também para que possam ser atendidas essas soluções que foram oriundas do Sindaema. Quero deixar bem claro o nosso posicionamento, que a gente entende que está atendendo a maioria da classe dos trabalhadores do SAI. Muito obrigado e boa noite. Antes de dar a palavra ao próximo vereador, só gostaria de pedir aos senhores que o nosso regimento interno fala no artigo 188, isso não foi essa vereadora nem estes vereadores, porque esse regimento interno já é de 1990, mas aqui diz que a manifestação de vocês são bem-vindos, seja bem-vinda à casa de vocês. A manifestação pode ser feita com cartazes, com papel, mas sem aplausos e sem manifestações verbais. Então, gostaria de pedir aos senhores que isso é o que rege o regimento dessa casa. A outra situação é em relação à tribuna livre. Só para deixar claro que nós temos que cumprir aquilo que está no regimento. Foi feita uma resolução em 2012, eu então, nesse mandato, nem vereadora era, foi através do presidente na época, Samuel Nascimento Barbosa, onde só poderão fazer o uso da tribuna livre, popular, todo e qualquer cidadão que comprove ser eleitor em Aracruz. Então, em momento nenhum, essa presidência, nem esses vereadores, nem essa mesa diretora, deixou de atender o pedido do sindicato ou quis proibir alguma coisa parecida. Isso é o que fala aqui, é o que manda a resolução. Eu tenho que cumprir o que está escrito aqui. Só pode ser eleitor do município de Aracruz para usar a tribuna livre da Câmara Municipal. Só para esclarecer os senhores. Senhora presidente, vamos dar questão de ordem, senhora presidente. Quantos oradores inscritos ainda para o uso da palavra, por gentileza? 3. Senhora presidente, eu formulo a questão de ordem em razão da fala de Vossa Excelência, da decisão que foi adotada
com relação ao não uso da tribuna livre no momento de hoje, por não cumprir os requisitos necessários. Mas eu penso, até conversei com o vereador Paulo Neres, de um momento que reclama oitiva do sindicato, ou mesmo de representantes dos servidores do SAI, para que traga a esta casa as informações necessárias até para instruir, até para elaborar o fundamento, suas razões que estão adotando para não a privatização, para que essa casa tome conhecimento. Então, pergunto a Vossa Excelência, se com concordância da mesa e também do plenário, se não é o caso também de decidir para a maioria se o uso ou não, num caso específico ou excepcional, porque é um tema de suma importância que a cidade precisa discutir. Eu acho que é o momento adequado. Esta casa é a casa do povo. Então, nós precisamos que as pessoas venham aqui e digam, externem seus pensamentos para que possamos até ter fundamento, até mesmo base para a decisão futura. Então, peço a Vossa Excelência a compreensão, se pode ser o caso de rever essa decisão que Vossa Excelência adotou, fundamentado no regimento que nós temos que cumprir. Mas eu penso que, se colocar em votação... Você sabe que a gente tem que cumprir e que a gente já disse não a outras entidades pela mesma situação. Eu dou a sugestão que o SAI deve ter pessoas dentro da estrutura dele que seja eleitor do município de Aracruz, que possa estar usando essa tribuna da mesma maneira, em qualquer momento, entendeu? No final. Então, eu acho que a qualquer momento que o SAI, entendeu? Alguém que se prontificar e quiser, essa casa vai estar à disposição, porque assim manda. Tá? O próximo vereador, acho que é Fábio Machado. Senhora presidente, eu acho que o líder do governo quer se manifestar. Senhora presidente, pela ordem. Não seria o caso, então, de fazer uma comissão formada por 4, 5 representantes do SAI e a gente suspende os trabalhos e atende eles no plenário? Sem problema nenhum, vereador. Então fica o pedido, senhora Só presidente. antes de começar a pauta, pode prosseguir a sessão, né? A gente pode prosseguir, só tem um projeto, rapidinho. Sim, sim. A gente termina a sessão rapidinho e atende, né? Se organiza o pessoal do SAI e atende ali ao lado com a reunião com todos os vereadores. Sem problema. Com a palavra, vereador. Boa noite, vereadora Rosane Machado, presidente dessa Casa Legislativa. Boa noite, vereadora Mônica, demais vereadores, funcionários desta Casa Legislativa, funcionários, servidores do SAAI, presidente e equipe do Sindaema. Gostaria de, em primeiro lugar, fazer uma saudação especial aqui aos meus amigos, Dr. Wellington e Dr. Igor, presentes a essa sessão legislativa, e agradecê-los, dizer do profundo carinho, respeito e admiração que tenho pelo trabalho de vocês. Hoje precisei, logo cedo, incomodá-los, né, em suas funções, e prontamente vocês me atenderam. Gostaria, senhora presidente, de me manifestar aqui nesta tribuna no dia de hoje. De igual forma, estive também presente a uma audiência pública realizada no auditório do SAAI, aonde o assunto principal era a discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico. E lá, alguém, salvo engano, doutora Luciana, se eu não me engano, uma ex-funcionária do SAAI, ela disse que a comissão da autarquia, na gestão passada, tinha deliberado pela não privatização da autarquia. E aí, dito pelo senhor secretário municipal de Planejamento Estratégico, senhor Gilto, que ele garantia para a doutora Luciana que o SAAI não seria privatizado, mas seria feita uma concessão. E aí, o Fábio, presidente do Sindaema, muito bem, em suas palavras, disse para ele que concessão e privatização é a mesma coisa. Porque a Constituição, ela diz que o saneamento básico é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, não tem como o Estado passar essa atribuição
para a iniciativa privada. Ele tem que conceder mesmo por um determinado período. E aí, nós recebemos este informativo, não a privatização, e aí o que nos preocupa, senhores, é lógico que nos preocupa a questão dos servidores do SAAI. É lógico que estamos preocupados com isso. Aonde serão alocados? Como será essa transferência? De que forma? A não trazer prejuízo aos servidores. Mas, em especial, vereador Fábio Neto, o que chama a atenção quando a gente olha uma planilha dessa aqui, é você ver a comparação entre o município de Aracruz e o município de Cachoeiro de Itapemirim, aonde em Aracruz nós temos um serviço prestado por uma autarquia gerida pela prefeitura, né, feitos os concursos, mas o diretor feita indicação pela prefeitura, e lá em Cachoeiro de Itapemirim, a iniciativa privada, salvo engano, a Odebrecht Ambiental. E aí a gente vê aí, ó, 20 metros cúbicos, residencial, R$ 40,66 em Aracruz, em Cachoeiro, R$ 87,90. Comercial, R$ 69,90 em Aracruz, R$ 152,60 em Cachoeiro. Industrial, R$ 90,00 em Aracruz, R$ 202,00 em Cachoeiro. E pública, R$ 69,90 em Aracruz, R$ 150,70 em Cachoeiro. Eu me recordo que, há um bom tempo atrás, esta casa, e eu não estava aqui como vereador, deliberou sobre a taxa de iluminação pública. E naquela época a sociedade também se manifestou contra, mas infelizmente o povo perdeu a batalha naquela época. O Poder Legislativo, à época, aprovou a taxa de iluminação pública. Hoje, os funcionários do SAAI, e uma das coisas que este vereador mais defende, é que seja ouvido a sociedade sobre a concessão do SAAI, e não apenas a Câmara Municipal, uma decisão da Câmara, mas que em audiências públicas seja dado poder de decisão ao povo, porque vai impactar a vida da sociedade, de todos, não apenas a vida dos vereadores, dos 17 vereadores. Então, quero dizer aqui aos funcionários do SAAI que este vereador, não de agora, mas de administrações passadas que se fala em concessão, em privatização do SAAI, tendo em vista o que pode acontecer com as contas dos munícipes, se coloca contra a concessão. De antemão, vocês podem ter certeza que este vereador, se este projeto chegar ainda neste mandato, este vereador é contra a concessão do SAAI, para que os moradores não sofram com suas contas altas para pagar. Muito obrigado e uma boa noite. A palavra o vereador Renato. Boa noite, senhora presidente, vereadora Mônica, demais vereadores, servidores do SAAI, público presente, funcionário. Boa noite a todos. O vereador, na fala dele, acabou de falar uma coisa. Criaram-se a taxa de iluminação pública há tanto tempo na verdade, as pessoas do município não têm iluminação decente. Alguns lugares melhorou, não sou aqui, não vou dizer que está tudo. As avenidas melhoraram, as ruas principais estão melhor, mas os bairros, aonde precisa de segurança, que as pessoas precisam que iluminação pública é segurança, não melhorou. Então, quando se fala de terceirização,
o serviço, a Excelsa é terceirizada e, no entanto, presta um serviço ruim para a população. A grande verdade é essa. O que temos de reclamação desse serviço terceirizado não está, como diz, é contínuo. Então, nesse caso, quando se fala em terceirização de um processo rápido assim, eu não conheço o projeto com detalhe. Eu sei que no dia que teve a reunião, a audiência, que a Odebrecht veio dar uma explicação aqui, a pergunta que eu fiz, que era o principal sobre reservatório, eles não responderam. Hoje, como disse, o nosso município, vivemos uma crise hídrica, o principal motivo é reservatório. O município tem condições de fazer reservatório. Então, a nossa população não é uma população tão grande, no meu entender. Então, uma terceirização no momento vai penalizar muito a classe fraca da sociedade, com certeza. Então, e tem a questão do servidor também. O que vai fazer do servidor? No momento, eu não tenho resposta, não sei. Então, e outra, aqui eu já vivo assim meio chateado de tanto projeto tumultuado nessa casa. Então, nós precisamos ouvir a sociedade, através de audiência pública, entrar em um consenso, porque aqui é uma casa de lei. A lei tem que funcionar aqui. Se é melhor terceirizar, se a população dizer sim, vamos terceirizar. Nós estamos aqui para ouvir o povo, nós estamos pedindo voto agora, o povo, que vamos representar o povo. Então, é dessa forma que eu entendo. Então, eu volto a falar para o servidor de SAI. Eu não conheço com detalhes o projeto de privatização ou concessão, como estão dizendo, mas de imediato eu vou dizer, como o vereador Fábio Machado falou, também se o projeto chegar aqui, esse vereador também será contra, de imediato, porque processo tumultuado eu já estou cheio dessa administração, na verdade. Então, eu não estou aqui para tolerar mais um tumulto na casa. Então, de imediatamente, sou contra, e contra, e contra. Boa noite. Com a palavra, o vereador Lúcio Zanon. Permissão para falar da bancada, presidente. Permitido, vereador. De igual forma, presidente, só gostaria de deixar claro aos servidores do SAI, a todas as pessoas, ao Sindaema, enfim, todas as pessoas que um dia poderão sofrer se for feita a concessão, privatização, terceirização, sei lá o nome que der, mas que, fazendo uma conta bem rápida, está bem explícita aqui nesse informativo, que em alguns momentos a conta poderá triplicar o valor. Então, que foi sábio o entendimento do vereador Paulo Neres de convocar, de fato, algumas lideranças para que possam expor as suas dificuldades, os seus pensamentos junto a esta Casa de Leis, de uma forma bem organizada. E eu fico feliz em saber que o povo, de modo geral, neste caso os trabalhadores do SAI, estão fazendo valer o seu direito de forma organizada e que chame a atenção de fato, e é desta forma que tem que ser mesmo. O direito do povo tem que ser respeitado, tem que fazer valer, ser ouvido pelas autoridades, e hoje vocês não sairão daqui, com certeza, sem serem ouvidos, mesmo que uma pequena parcela de vocês que poderão passar as informações para os outros, mas que esta Casa de Leis, de uma forma bem democrática, estará sim ouvindo o Sindaema, ouvindo todos vocês, e podem ter certeza, falo por mim, por este vereador, que termina o mandato dia 31 de dezembro de 2016. Se chegar algum projeto nesta Casa de Leis em relação a privatização, concessão, terceirização, sei lá o nome que derem, que podem contar com este vereador, que o voto será contrário. Vossa Excelência concede uma parte, por pois gentileza, não. vereador. Quando Vossa Excelência fala parabenizar o Paulo Neres por essa iniciativa de reunir os servidores, é de suma importância. Nós já discutimos esse assunto aqui em outras sessões, e eu tenho uma preocupação muito grande, vereador Paulo, vereadores, com relação ao ativo e passivo.
como é que vai ser procedido, como é que esse processo vai ser concebido, porque nós temos que sopesar ativos e passivos. Então, isso nós temos que ter essa consciência de ouvi-los, ouvir a sociedade, para saber como é que isso vai ser trazido até esta casa, para que possamos decidir. Então, é importante, São Paulo, não só a reunião de hoje, que ela pode ser curta, mas estabelecer um canal de negociação efetivo dentro das comissões temáticas, até mesmo saúde e meio ambiente, para que possamos discutir a exaustão, para que não tenhamos que aprovar isso aqui afogadilho, chegar o processo aqui logo e ter que votar. Então, é importante que também fique o pedido à Vossa Excelência, presidente da mesa diretora, que esse processo, quando aqui chegar e tiver que ser colocado em votação, que possamos discutir a exaustão, para que não possamos tomar as decisões corretas, para não ter nenhum equívoco, para depois não ser penalizado a sociedade de Aracruz. E também na mesma linha que eu adoto aqui dos oradores que já se manifestaram, precederam minha fala, também sou da opinião que o meu voto também é contrário a qualquer manifestação no sentido de privatização. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Com a palavra, o vereador Eliel da Silva Rodrigues. Dispensado. Com a palavra, o vereador Deir Antônio Lose. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Deir Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Presente. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rapinelli Leco. José Gomes dos Santos presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Cosa. Presente. Senhora presidente, presente os 17 vereadores. Atendendo o pedido do vereador Paulo Neres, nós iremos suspender a sessão pelo tempo que for necessário, né, para que vocês façam aí uma comissão, para que os vereadores possam estar atendendo e conversando com os senhores. A sessão está suspensa. Quer depois? Que eu achei que era só depois do pequeno expediente. Presidente. Eu acho melhor. Poderia terminar a sessão, que hoje é bem Então, rápido. tudo bem. Após Não, a porque sessão... eu sei que todos estão trabalhadores e, de repente, querem voltar para suas casas mais cedo. Mas se quer depois, para nós, sem problema nenhum. Tudo bem. Então, vamos. Então, havendo nome legal, passamos à ordem do dia, comunicação da pauta. Processo número 393 de 2016, cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, requerente dona Maura Nunes Machado, assunto parecer de comissão ética e decoro parlamentar, quórum maioria simples. Apresentação em plenário, projeto de lei 034, que dispõe sobre a alteração do perímetro urbano de Jacupemba, município de Aracruz, Poder Executivo Municipal. Votação em segundo turno, projeto de lei 046, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba, autor vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Ordem do dia, o processo da Câmara 393/2006, cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar, tendo como requerente a senhora Maura Nunes Machado e requerido o vereador Fábio Machado, está sendo retirado de pauta desta sessão, em cumprimento à decisão judicial em mandato de segurança impetrado pelo requerido número 000603855201680808006. Apresentação em plenário, projeto de lei 034/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, em apresentação em plenário, encaminhada às comissões. Votação em segundo turno. Projeto de lei 046 dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba. O autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 046, que visa denominar Rua do Bairro Guaxindiba. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno, o projeto de lei 046/2016, de autoria do vereador Paulo Neres.
Passamos à fase das comunicações. Cada vereador inscrito tem 5 minutos para o uso da palavra, de acordo com os artigos 74 e 75 do Regimento Interno. Nenhum vereador inscrito. Passamos à tribuna livre, na forma do artigo 176 da Resolução 492/90, alterado através da Resolução 655/2012, na última sessão de cada mês, será destinado tempo para o uso da tribuna popular, que poderá ser ocupada por até 3 cidadãos em cada sessão, sendo que cada interessado será destinado tempo improrrogável de 5 minutos sem apartes. Nos termos do artigo 177 do Regimento Interno, o uso da palavra na tribuna popular deverá obedecer aos princípios éticos e morais aplicáveis aos vereadores dessa casa, vedando-se o uso de expressões chulas e caluniosas contra a moral e os bons costumes, ou ofensivas ao outrem, sendo o orador responsável por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio de sua fala. Convido o senhor Wallace Waski, inscrito para o uso da tribuna popular, para tomar lugar na tribuna e fazer o uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, cujo tema versa sobre processo eleitoral. Oi. Boa noite a todas e a todas. Agradeço a oportunidade de ocupar uma vez mais essa tribuna. Agradeço diretamente à presidência, estendendo os meus agradecimentos aos membros da mesa, aos vereadores e à vereadora Mônica especialmente. Tá? Então, creio que o que eu tenho que falar, 5 minutos é pouco. Então, vou tentar, de forma resumida, expressar o que eu tenho que falar. É meio complicado, mas eu vou tentar tirar de mim agora a condição de cidadão. Quem vai falar aqui agora é o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Aracruz. Porque, como é de conhecimento da grande maioria das pessoas que estão aqui, e dos vereadores que foram entregues em cada gabinete esse informativo, e nele está mais do que isso, com muita clareza, a nossa intenção, junto aos servidores, o eleitorado municipal, de um modo geral, a nossa intenção de fazer um trabalho do voto consciente. Eu acho que esse papel do sindicato, ele é fundamental. Não estou dizendo que somos apolíticos, mas nós trabalhamos no sentido de fazer com que o servidor e o cidadão, de modo geral, tenha consciência do seu papel de sujeito nesse processo de mudança, nesse processo que se encontra em andamento no município. É lógico que é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, mas o papel do sindicato, entre outros, além de defender os interesses do servidor municipal, além de lutar pelas melhorias de condição de trabalho e de salário, é sua obrigação fazer com que o servidor cumpra o seu papel de eleitor, mas eleitor consciente, que não se deixe levar por promessas mirabolantes e projetos escabrosos. Eu acho que o momento é oportuno, quando vemos essa Câmara repleta de servidores do SAI. É lógico que temos muito mais servidores do SAI aqui, do que estão aqui presentes, nesse momento, onde pelo menos os que se pronunciaram aqui, se colocaram francamente favoráveis à não terceirização ou concessão do serviço de fornecimento de água e esgoto no município. Mas eu acho que isso é pouco, porque se olharmos um pouco para trás, já trouxemos temas aqui para dentro dessa Câmara que não andou. Por exemplo, nós temos um grande número de servidores que ganham abaixo do salário mínimo. E não vimos nenhuma manifestação, e trouxemos aqui para essa tribuna esse tema, e a coisa não andou. Não vimos, ou pelo menos não tomamos conhecimento, nenhuma providência por parte dos vereadores dessa Câmara, de um modo geral, para tentar trazer aqui para dentro essa discussão. O problema permanece. E com agravante que, a partir de janeiro, esse percentual de diferença do que ganha o servidor para o salário mínimo é grande. Então, é preciso que o servidor tenha consciência do que está acontecendo. Não só na questão da majoritária, na escolha do seu futuro prefeito de forma consciente, mas na escolha dos próprios vereadores. Não precisam me responder, mas eu perguntaria aos vereadores, qual dos senhores vereadores, antes de serem vereadores, sentaram numa daquelas cadeiras ali para acompanhar uma sessão da Câmara? Não quero saber no momento, depois a gente pode até conversar,
Qual dos senhores procurou saber, na verdade, a fundo, qual é a situação do servidor? Qual dos senhores vereadores procurou o sindicato para saber quais são os anseios, as necessidades do servidor público municipal? Então, o servidor está consciente desse afastamento do legislativo com relação ao servidor. Tivemos sessões tumultuadas aqui, tivemos sessões turbulentas, onde durou 6 minutos a sessão municipal dessa Câmara. Num processo tumultuado, onde foi aprovado, não vamos recordar que os senhores, mais do que ninguém, sabem o que aconteceu aqui dentro. Então, o servidor, querendo ou não, o servidor está consciente desse passado. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, que dos 17 vereadores e as vereadoras que estão aqui dentro, só 2 não estão concorrendo mais ao pleito. Os outros 15 estão. Podem ter certeza que os servidores, não só os servidores, mas a população de modo geral, está avaliando o seu papel enquanto vereador. Se ele foi bom ou não foi, eu não sei. Não estou aqui para julgar o seu papel como vereador, mas eu estou aqui para incentivar o servidor para analisar o seu papel enquanto vereadores. Não só o seu, mas dos candidatos. O histórico desses candidatos. Que esses candidatos que estão aí pleiteando uma cadeira aqui fizeram para o servidor, para o eleitorado? Qual é o histórico desses candidatos que estão aí? São 251 candidatos para 17 cadeiras. Dão uma média de 14 disputando uma vaga. A disputa vai ser grande. E o eleitor está consciente. Essa questão de fornecimento de cesta básica, comprar votos, não vou dizer que não aconteça em Aracruz ou que não vai acontecer, não sei. Eu sei que a justiça eleitoral está de olhos abertos, mas o servidor também, o eleitor de modo geral, também a sua grande maioria está atento a isso. Então, senhores candidatos, senhores vereadores, futuros vereadores também, é preciso que vocês estejam atentos à problemática da sociedade. É preciso que os senhores acompanhem de perto o que está acontecendo. Não estou dizendo que os senhores não acompanharam. O senhor tem 1 minuto. Obrigado. Para quem não acompanhou, tome isso como lição. Quem for eleito, não deixe o servidor abandonado. Para quem não for eleito, procure a partir do dia 1º de janeiro acompanhar mais de perto para que no próximo pleito, quem tiver intenção de ser candidato novamente, saiba o que está acontecendo na sociedade de um modo geral. Eu sei que o meu tempo é curto, mas eu gostaria de ler um pequeno poema aqui que eu acho que fecha muito bem o que eu estou dizendo. É um poema que chama-se Num Caminho com Mayakovsky. Dizem que o autor é o Eduardo Alves Costa, mas infelizmente há controvérsia. O poeta fala assim: na primeira noite, eles se aproximaram e roubaram uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arrancam-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Obrigado, gente. De acordo com o artigo 177 do Regimento Interno, franqueie a palavra aos líderes de bancada para a manifestação, a propósito do tema abordado pelo orador. O vereador Carlos Alberto Loureiro Vieira, PDT. Boa noite a todos. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, boa noite. O senhor Wallace, presidente do sindicato, vem a essa Casa de Leis, dizendo que não vem falar de vereadores, que vem a favor de funcionários, que é o que ele deve fazer, porque é o representante do sindicato, como presidente, defender os funcionários. Mas eu tenho uma pergunta apenas para fazer, não sei se ele vai poder responder, porque quando se fala de vereadores, todos os vereadores aqui, eu acredito que os 17, lutam em favor dos funcionários, sim. Lutam, sim. Independente de qualquer coisa, lutam, sim. Muitas vezes, não é fácil, mas todo luta. Agora, eu gostaria de perguntar ao senhor Wallace, como ele fala dos vereadores, que não ajudam, que não correm atrás das coisas para os funcionários, e a explicação que nós já pedimos várias vezes, o que aconteceu com o plano de saúde dos funcionários de Aracruz, do município de Aracruz, que tem funcionários que precisou largar o plano de saúde porque não consegue fazer uma consulta porque está em atraso com o plano de saúde. Posso responder?
Não. O vereador, ele só pode fazer o questionamento, tem o prazo. Passando agora para o vereador Alexandre Ferreira Manhães. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. E dizer na fala do presidente Wallace que eu vou concordar com alguma parte do que você tem falado e discordar quando você fala da responsabilidade, que é só de uma, é de todos, inclusive da própria diretoria do CISMA, mas retribuir uma fala, inclusive do vereador Beto, que nos imputa, quer nos imputar uma responsabilidade, mas nessa Câmara aqui, uma funcionária de carreira, muitos anos aqui, Irani, com a sua filha, precisando do plano de saúde, muito, quase chegou a óbito por causa disso, da falta de um plano. Nos imputa, querem imputar uma culpa, se não fazem o próprio dever de casa. Eu acho que nós temos que parar de usar dois pesos, duas medidas. Se querem nos cobrar, façam a parte certa, para não serem cobrados. É isso que eu tenho que falar. Boa noite. Com a palavra, o vereador Romildo Brueto, 2 minutos. Dispensado. Com a palavra, Renato Sobrinho, por 2 minutos. Boa noite a todos. Eu quero dizer para o presidente do sindicato, Wallace, na última comissão que eu até participei, e eu fui um dos que sempre defendi o servidor sabe disso, a verdade tem que ser dita. Eu sempre defendi o servidor em ticket de alimentação, em abono natalino, em plano de cargas e carreira. Nessa questão do servidor, realmente, você falou a verdade, não tem condições do município do Porto de Aracruz. A prefeitura está fazendo complementação para chegar a um salário mínimo a profissionais que exercem funções de perigo, de risco. Então, essa fala aí, para mim, não me atinge, porque eu fui um defensor do servidor, porque eu sou servidor e eu não abandono a minha categoria. Eu honro o meu povo, eu honro a origem da onde eu saí. Então, eu estou com a consciência limpa em relação a isso. Se a administração não teve plano para o servidor, como não teve plano para outras coisas, infelizmente, às vezes, a Câmara paga o preço. Mas eu fiz o meu dever de casa, cumpri o meu dever de vereador, eu tive atitude correta aqui, eu tive presente em todos os momentos que fui convocado. Já deu tempo, vereador. E tive trabalho prestado. Boa noite. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, 2 minutos. Dispensado. Com a palavra, o vereador Eliel da Silva Rodrigues. Dispensado. Com a palavra, o vereador Dei Lozer. Dispensado. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Boa noite, senhora presidente. Professor Wallace, eu gostaria de parabenizar a tribuna livre usada pelo senhor e apenas registrar, Wallace, e você sabe disso, que nos 2 primeiros anos da mesa diretora desta casa, eu fui segundo secretário da mesa, juntamente com o vereador Romildo, juntamente com Eric Musso, presidente, e juntamente com Mônica Cordeiro. E na ocasião dos 2 abonos do primeiro e do segundo ano, o vereador que idealizou tanto no primeiro ano quanto no segundo, foi este vereador, lógico, abraçado por todos assinaram, mas o vereador que fez a sugestão inicial fui eu. Eu sei que abono não incorpora salário, Wallace, eu sei disso, mas este vereador lutou para isso. E no segundo ano, me recordo bem, que era R$350, eu fiz a emenda para R$700, e 4 vereadores, salvo engano 3, votaram a favor de R$700, e os demais derrubaram a emenda. Então, este vereador, enquanto cumprindo o seu papel, buscou. E este vereador, não sei da agenda dos demais, não posso falar por eles, foi o único vereador que caminhou, junto com os servidores, saindo da Praça da Paz,
rodando todo o centro da cidade, passando em frente à Câmara Municipal e encerrando a manifestação em frente à Prefeitura. E o senhor é testemunha disso, porque existe registro fotográfico, meu inclusive, com Vossa Senhoria. Muito obrigado e uma boa noite. Com a palavra, o vereador José Gomes dos Santos. Dispensado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. Boa noite a todos.